Queridos, texto de hoje, Marcos, capítulo de número 10, Marcos 10, verso de número 17. Marcos 10, verso de número 17, um texto conhecidíssimo, chamado de o homem rico ou o jovem rico. Provavelmente todo mundo alguma vez na vida já deve ter ouvido esse texto. E o tema de hoje, se o irmão puder colocar aí o banner para a gente. O banner, irmão, antes do texto. O banner do nosso culto de hoje. E o tema de hoje é: e é aí que você se engana. Amém? Vamos lá? Agora sim, Marcos 10, verso 17. Todo mundo achou, queridos? Diga amém, quem achou? Quem não achou, diga misericórdia, Senhor. Amém, todo mundo achou. Vamos lá. Eu estou lendo na Bíblia King James Fiel, que diz o seguinte, verso 17. E estando ele pelo caminho, veio ali alguém correndo, e ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, o que farei para que eu possa herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que tu me chamas bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não cometerás adultério, não assassinarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás, honra a teu pai e tua mãe. E ele respondeu dizendo: Mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Uma coisa te falta. Vai pelo teu caminho, vende tudo que tens, dá aos pobres, e tu terás um tesouro no céu. E vem, toma tua cruz e segue-me. Mas ele, entristecendo-se com o que foi dito, foi embora afligido, pois ele tinha grandes posses. Amém? Estendam as mãos aí para orar pelo preletor, para que ele não fale nenhuma bobagem. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade, honra e glória ao teu nome, que o Senhor fale e cale a cada um de nós aqui, fale aquilo que precisa ser dito e não aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que a gente precisa ouvir. Nós te agradecemos e nós bendizemos o seu nome, em nome de Jesus. Amém. Maravilha. Queridos, esse texto do jovem rico, ele está nos 3 evangelhos sinóticos. Ele está em Mateus, ele está em Marcos, ele está em Lucas. Nos 3, ele conta a história do jovem rico. E antes da gente iniciar, vamos olhar pelo menos nos outros 2 textos, qual a descrição dada a respeito do jovem, desse jovem rico. Vamos ver o que cada um dos textos nos diz. O texto de Marcos, aqui no verso 17, ele diz assim: Estando pelo caminho, veio ali alguém correndo e ajoelhando-se diante dele. Perguntou-lhe. Então, no primeiro texto, fala de alguém. Lá em Mateus, no capítulo de número 19, verso de número 16, a Bíblia diz assim: E eis que vindo alguém, disse-lhe: Bom mestre, que coisa boa devo eu fazer para ter vida eterna? Então lá também a Bíblia se refere a esse jovem rico como alguém. E no último texto que nós temos, que é o texto de Lucas, capítulo de número 18 e verso de número 18, a Bíblia diz assim: E um certo governante perguntou-lhe, dizendo. Em Lucas, chama ele de governante, em outras Bíblias, chama ele de príncipe, em outras Bíblias, chama ele de líder. E a Bíblia é muito clara.
no finalzinho diz que ele era um rapaz que tinha muitas posses. Então, nós iniciamos aqui estabelecendo uma característica, ou aliás, algumas características desse alguém. Ele era um jovem, ele era rico e ele era um governante. Então, olhando de fora para esse moço, você olha e pensa, ora, a vida do cara não é ruim. A vida do cara parece uma vida muito boa. Muita gente hoje busca essas três coisas: juventude, governo e riqueza. Naquela época era assim e hoje muita gente ainda busca esse tipo de coisa. Não está errado, mas também não pode ser só isso. E é isso que nós vamos ver na nossa ministração de hoje. Então, a primeira coisa, a primeira característica deste alguém é que ele era jovem. E a juventude, ela nos traz certas situações, nos traz certas dúvidas, nos traz certos medos, nos traz certos desesperos, angústias, anseios, sonhos. Quando se é jovem, a gente olha para o mundo e fala, rapaz, ainda dá tempo. Então, a juventude é um bom predicado. Todo mundo gostaria de ser jovem. Tem gente hoje mais velho que olha para trás e pensa assim, com o que eu sei hoje, há 30 anos atrás, eu ia dar um trabalho, eu ia estar fazendo uma outra coisa. Sim ou não? E só que esse jovem, além de ser jovem, ele tinha uma segunda característica. Ele era rico. Além de ser jovem, o menino era rico. Você fala, rapaz, esse menino, esse é o genro que toda mãe pediu a Deus. Jovem e rico. E mais do que isso, a Bíblia diz que ele era governante. Ou seja, ele era alguém que tinha um status e uma posição de predominância e de preponderância na sociedade que ele vivia. Então você olha para esse cara e fala, olha, com certeza é o genro que toda mãe pediu a Deus. Toda mãe quer um genro desse. E com essa perspectiva, que ele era um jovem rico, governante e rico, inicia-se o diálogo com Jesus. E aí a coisa começa a se desdobrar. E aí a gente começa a perceber que determinados predicados isolados daquilo que é a vontade de Deus não te faz ninguém preponderante para o reino dos céus. Tanto é que a Bíblia diz assim, estando ele pelo caminho, veio ali alguém. Esse moço não foi nominado na Bíblia. Ele aparece nos 3 evangelhos e eles se referem a ele em 2 deles como alguém. Não necessariamente os predicados pessoais que cada um de nós temos nos dá um nome no reino dos céus. O fato de você ser bonito, rico, governante, cheiroso, maravilhoso, forte, isso não te dá um nome no reino dos céus. Predicados pessoais não te colocam em uma posição de superioridade perante o Senhor. É bom que tenhamos predicados, é bom que qualidades sejam atribuídas a nós, mas isso, por si só, perante Cristo, não significa absolutamente nada. Esse moço, socialmente, do ponto de vista do status, todo mundo queria ser amigo dele, com certeza. Quem não gosta de um amigo rico para pagar um churrasquinho?
Se tiver algum rico aqui que quiser pagar um churrasquinho para mim, nós estamos à disposição. Aí, ó a Assembleia já se manifestando, né? Amém, todo mundo quer. Percebam, só que na Bíblia, ele é tido por alguém. E alguém é o quê? Alguém. Você não sabe quem é, nem de onde veio e nem para onde vai. Não queira ser um alguém. Queira ter o seu nome escrito no livro de Jesus, no livro da vida. Amém? E a Bíblia diz assim, que veio ele correndo e ajoelhando-se diante dele perguntou-lhe. Veja bem, ele era um cara legal, ele não era um cara ruim, ele entendeu. A Bíblia diz que ele tinha uma posição de governo, só que mesmo assim, a Bíblia diz que ele foi correndo até Jesus. Pessoas importantes naquela época não corriam na rua, não era adequado, não era de bom tom. Mas ele percebeu diante de quem ele estava, ele percebeu a situação e ele correu, ou seja, ele abriu mão do orgulho e correu aos pés de Jesus. Talvez hoje é o seu dia de abrir mão do orgulho e correr aos pés de Jesus. Tem gente que está com vergonha de correr para Cristo. O teu orgulho pode ser que ele te tire completamente da presença de Deus. Então, se você percebeu que Cristo está passando por aqui, corra até Ele. Abra mão desse orgulho e desse pedestal que às vezes a gente se põe e corra para Jesus. Amém? E aí, a Bíblia segue e diz o seguinte, ele correu e se ajoelhou. Olha que coisa linda. O cara era jovem, era rico, governante, percebeu Cristo, abriu mão do orgulho dele e ainda se prostrou. Ele entendeu que ali estava passando um mestre mesmo, que ali estava passando alguém diferenciado e ele se prostrou, ele se ajoelhou. Ou seja, apesar de rico, apesar de jovem, apesar de governante, ele viu que o lugar correto para tirar as suas dúvidas e atender aos seus anseios era no pé de Jesus. Isso serve para nós também. Está com dúvida? Tem anseios? Tem sonhos? Tem busca? Coloque-os aos pés de Jesus. Esse é o lugar adequado para que você ajoelhe. E aí ele ajoelha e pergunta: bom mestre, o que farei para que eu possa herdar a vida eterna? Esse cara, ele criou uma expectativa. Ele tinha tudo isso e foi aos pés de Cristo e fez uma pergunta que nós fazemos até hoje. Bom mestre, o que devemos fazer para herdar a vida eterna? A pergunta dele foi correta, para a pessoa certa, da forma certa, se colocando de forma adequada. E esse questionamento, ele permeia a nossa mente e a mente da maioria da turma até hoje. O que eu faço para ganhar a vida eterna? E esse questionamento, Jesus começa a responder a partir do próximo verso. Só que antes de responder o que deveria ser feito para herdar a vida eterna, ele faz um alinhamento. Ele faz um alinhamento de expectativa. Ele diz assim: por que tu me chamas bom?
Por que tu me chamas bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Muitas vezes, a gente tem essa mesma postura com Cristo. Nós perguntamos para Ele, bom mestre, e tal coisa, e não sei o quê, e isso, e aquilo. E a primeira coisa que Cristo diz é o seguinte: por que você me chamas bom? Vamos entender isso aqui. Por quê? A gente costuma enxergar o mundo com os nossos óculos, né? A gente acha que pessoas fazem ou não fazem determinadas coisas com base naquilo que a gente faz ou não. Então, se você é um cara, por exemplo, que paga as suas contas em dia, você imagina que todo mundo pague as suas contas em dia. Se você é um cara que ora 2 horas todos os dias, você imagina na sua mente que todo mundo ore pelo menos 2 horas por dia. Se você é alguém que estuda muito, você imagina que alguém também o faça da mesma forma e com o mesmo afinco que você faz. E o jovem rico, ele se prostrou perante Cristo e olhou o mundo com os olhos dele. Bom mestre. Tipo assim, eu que sou jovem, que sou rico e governante, eu sou bom e você também é bom. Somos bons. Preciso fazer o quê? Jesus já alinha a expectativa. Fala, calma lá, querida. Troca seu óculos. Deixa eu te dar o óculos certo agora. Bom é só um. Deus. Só o Pai. E isso serve para a gente. Porque às vezes a gente não tem esse alinhamento de expectativa com Jesus. A gente chega muitas vezes na presença de Cristo com um salto tão alto que ele precisa às vezes falar: por que me dizes bom, se bom é só um que está no céu? Não é porque ele está chateado com a gente ou qualquer coisa, não. É porque ele precisa alinhar. Ele precisa colocar a lente certa para que a gente enxergue que a gente não é tão bom assim. E a partir do momento que ele colocou a lente correta no jovem rico, que socialmente era altamente recomendável, ele começou a desdobrar então o que precisava ser feito para entrar no reino dos céus. Aí ele diz assim: tu sabes os mandamentos. Não assassinarás, aliás, não cometerás adultério, não assassinarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás, honra teu pai e tua mãe. Jesus falou: olha, cumpre os mandamentos. Não adultera, não mata, não rouba, honra teu pai, tua mãe, não passa os outros para trás. É isso. Aí, eu não sei se vocês perceberam aqui, mas Jesus, ele traz os mandamentos da horizontal. Como assim, Mateus? Aquele que é do nosso relacionamento com os nossos irmãos. Ele não traz nenhum mandamento vertical do nosso relacionamento com Deus. Vocês perceberam? Não adultera, não mata, não rouba, não defrauda, honra teu pai e tua mãe. É tudo coisa com os irmãos, não é isso? E aí, o jovem rico responde ele, no verso 20. E ele respondeu dizendo: mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. E aí é que você se engana. É bem aí que você se engana. Ele disse o seguinte: olha, Senhor, tudo isso daí eu já faço. Tudo isso eu já faço. Tá tudo certo. Eu sou esse cara. Eu não furto, eu não mato, eu não defraudo ninguém, eu honro meu pai e a minha mãe.
etc, etc e etc. Percebam que esses mandamentos que foram ditos aqui são mandamentos que demonstravam uma conduta socialmente recomendável. Demonstrava como as pessoas devem se comportar em sociedade. E cá entre nós, isso aqui tem muita gente que não é crente, que cumpre melhor do que muito crente. A conduta externa, aquilo que a gente aparenta para os outros, aquilo que a gente demonstra quando a gente sai da porta da nossa casa para fora, tem muita gente que não conhece Cristo, que executa os mandamentos. Porque basicamente são regras mandatórias de Deus, foi o próprio Deus que entregou, mas que nada mais é do que alguém, para você viver adequadamente numa sociedade minimamente organizada, você cumpre e fica tudo bem. Sim ou não? Quando você paga as suas contas em dia e não defrauda ninguém, isso é o que é? Você está fazendo um bem para você mesmo, porque pensa num trem que é cabuloso, é ter um cobrador na tua porta. Dá problema, não dá problema? Então pensa bem. Ele falou, olha, Senhor, isso tudo eu faço. Tipo assim. E é mais, isso tudo eu faço desde a minha juventude, ou seja, o pai cumpre a Bíblia. O pai está online, totalmente online. É só isso aqui? Aí, olha só o que diz aqui. Verso de número 21. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: uma coisa te falta. Queridos, olha o que Jesus fez. Jesus olhou para ele e o amou. Esse amou aqui, ele sentiu compaixão. Do tipo, de fato, o menino é bom, só que ele está perdido ainda. Falta um negocinho para ele. Falta uma coisinha só, que eu vou dizer já já o que é. Só que antes de dizer o que era, ele o amou. Queridos, antes de Jesus te dar um comando, pedir algo de você, primeira coisa que ele faz, ele te ama. Se Jesus está te pedindo alguma coisa, é porque ele te ama. Jesus não pede coisa para desconhecidos. Jesus não pede coisa para pessoas que ele não ama. Jesus não pede coisa para gente que não tem relacionamento. Jesus não pede coisa para essas pessoas. Então, se Jesus te pediu alguma coisa, é a hora de você dar um glória a Deus bem alto. Por quê? Porque ele te ama. E aí ele disse o seguinte, olha, amou, e aí ele começou a falar, falta uma coisa. E aí às vezes a gente olha e fala assim, caramba, falta só uma coisa? Porque eu olho para mim e eu falo assim, cara, falta um monte de coisa. E Jesus falou assim, só uma. E eu acredito que nesse entremeio, o jovem rico deu um sorriso largo, falou, caramba, só uma coisa, cara, vai ser moleza. Agora é a hora que eu vou estourar, vou colocar a cereja do bolo e vamos todo mundo herdar esse negócio dessa vida eterna aí, vamos ver o que vai dar. Aí ele diz assim, ó, vai pelo teu caminho. 5 ordens ele dá. Vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, e tu terás um tesouro no céu. Vem, toma a tua cruz e segue-me. Jesus, ele falou, falta uma coisa só. O quê? Vende tuas coisas, dá para os pobres. Esse negocinho lá, que apurou daquilo ali, aí você vem e me segue.
E aí, o jovem rico, a Bíblia diz assim: mas ele, entristecendo-se com o que foi dito, foi embora afligido, pois ele tinha grandes posses. Era só uma coisa, só uma. E aqui a gente não, às vezes a gente lê isso daqui e pensa assim: ai, Jesus prega contra o dinheiro, contra a prosperidade, contra a riqueza, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Querido, não é isso que está escrito na Bíblia. Se alguém te ensinou isso, querido, não é bem assim. Jesus não prega contra isso. Jesus não tem problema nenhum que você tenha dinheiro, que você seja próspero. Muito pelo contrário. Jesus tem um problema só uma coisa que faltava para ele. Lembra que a gente disse que todos os mandamentos que Jesus disse aqui eram horizontais? Agora ele falou do vertical. Ama o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de tudo que você tem. E 2, ama o próximo como a ti mesmo. O problema desse jovem aqui não era horizontal, não era social. O problema dele era vertical. Ele pegou o dinheiro e colocou no lugar de Deus. Esse jovem, ele tinha um problema que muitas vezes nós temos também, chamado idolatria. Idolatria é quando você coloca qualquer coisa no lugar do senhorio de Deus. Você colocou qualquer coisa ali, Jesus vai virar para você e vai falar: te falta uma coisa. Qual? Devolver o senhorio para o Pai. Só te falta isso. Só te falta essa coisa. Às vezes é dinheiro, às vezes é orgulho, às vezes é vaidade, às vezes é, sei lá, uma pessoa mesmo que você bota ela num pedestal que não é dela. Às vezes é, sei lá. Aplica na tua vida aí. O que você está colocando no lugar de Deus? Eu sei dos meus problemas, do de vocês eu não sei. Só se Jesus me contar. Mas como ele não vai dizer, então quem tem que resolver isso aí? Você com Jesus. Amém? Só faltava uma coisa. Que coisa? Colocar Deus no lugar de Deus. Às vezes falta essa coisa para a gente. Colocar Deus no lugar de Deus. Aqui, o que segurava o jovem rico, governante? O que afastava ele do Pai? As riquezas. Ele tinha tanto apego com aquilo que ele não conseguia abrir mão. E às vezes, olhando externamente, tem gente que passa pelos outros e a gente não percebe as mazelas que cada um traz consigo. Porque a gente olha para alguém socialmente recomendável, a gente olha para alguém que cumpre todo o protocolo, só que no raio-x de Jesus Cristo, o teu protocolo externo, ele não é o mesmo do protocolo interno. Às vezes a gente consegue enganar os irmãos com o nosso bom relacionamento, com o nosso status, com o nosso entrosamento no meio do povo. Agora, Jesus a gente não engana. Quando o raio-x passa, ele sabe dizer o que falta. Esse moço aqui conseguiu ser bem recomendado por todo mundo. Quando Jesus jogou luz, pegou o ídolo. Quando Jesus jogou a luz, pegou o ídolo. E aí ele disse uma coisa para ele: vai, vende, dá aos pobres, vem, toma a tua cruz e segue-me. E aqui a gente consegue perceber um detalhe.
Quem é o jovem rico dessa história? Quem é o verdadeiro jovem rico dessa história? Quando Cristo fala assim, vai e vende, entrega aos pobres, vem e me segue, ele está falando aqui de identidade. Esse cara, ele construiu toda a identidade dele em cima das propriedades, das posses, do ídolo que ele tinha. Quando Cristo pediu para ele entregar, ele disse assim, você está pedindo para eu entregar minha própria vida. Porque ele construiu a vida dele toda em cima de posse, de bens. E quando Jesus tocou nesse ponto, ele tocou na identidade. E muitas vezes dói tanto na gente abrir mão de determinadas coisas porque a gente construiu a nossa vida em cima de uma identidade. Tem gente que às vezes a gente pergunta assim, você é quem? Muitos de nós dizem assim, eu sou tal coisa, e se refere à profissão, não é? Sim ou não? Geralmente a gente constrói a nossa identidade em alicerces distintos daquilo que Cristo nos diz. Porque em tese, quando vira para um crente e fala assim, qual que é a sua identidade? Você é quem? Quem é você? Filho do Deus vivo. Não é? Era para ser isso, não é? Filho de Deus, do Deus vivo, de qual? Do Jesus lá, do Jesus que morreu e ressuscitou. Mas a gente fala que a gente é contador, pastor, advogado, jogador de futebol. Eu não estou perguntando o que você faz, estou perguntando quem você é. Por que foi tão difícil? Por que doeu tanto? Ele construiu a identidade dele em cima das posses. A Bíblia chama ele de o jovem rico. O que é isso? Identidade. Era um jovem e era rico. Ele era jovem e tinha dinheiro. E aí, Jesus vira e fala assim, ok, entendi. Só que te falta uma coisa. E eu estou pedindo para você renunciar a esse seu ídolo. E aqui é um problema que a gente tem. E eu tenho também. É difícil para todo mundo. Pensa que é só você que sofre, está todo mundo no mesmo barco. Jesus vem requerendo muitas coisas para a gente. E é terrível, dói mesmo. Isso daqui, o jovem rico achou que era sobre ter uma postura socialmente recomendável. E é aí que a gente se engana. Porque a gente só vai herdar o reino dos céus de uma forma, pela graça de Jesus. Só pelo sangue. Só crendo que Jesus é o Cristo e renunciando aos nossos ídolos. A gente vai acessar Jesus na medida da nossa renúncia. O quanto você aguentar renunciar aos seus ídolos, os seus maus costumes, os seus maus hábitos, as coisas que não provêm de Deus, quanto mais você renuncia, mais Jesus chega. E o reino só tem um jeito. Só pela graça de Jesus. Você pode ser trabalhador, bonito, rico, bom pai, jogador de bola, laçador, fazedor de cerca, fazer cabelo, pintar a unha, só vai pelo sangue de Cristo. Você pode ser o melhor naquilo que você faz, só te falta uma coisa: Jesus. Sem Jesus, querido, não tem o que ser feito. E aí a gente encerra com o seguinte questionamento. Beleza, nós falamos do jovem rico, só que depois de estudar o texto, a gente percebeu que ele não era, de fato, ele não era um jovem rico, né? Faltava uma coisa, não faltava? Ele saiu e foi triste. Chegou na pessoa certa, perguntou a coisa certa, teve o direcionamento, e o que ele fez? Virou as costas, triste, e foi embora. Então assim, ok,
O título está aqui, o jovem rico. Mas a gente percebe que não é ele o jovem rico. Sim ou não? Tem uma pobreza espiritual aqui que levou toda a vida dele para onde a gente não gostaria de ir, eu imagino. E a pergunta é, quem é o verdadeiro jovem rico? Vocês já se perguntaram nesse texto? Porque não é ele. Quem será que é? Será que é a gente? Quem que é o verdadeiro jovem rico do texto? Vamos ver o que Cristo fala? Ele diz assim, uma coisa te falta. Aí ele começa a dizer o que é. Vai pelo caminho, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, e tu terás um tesouro no céu. Vem, segue. Quem era o cara? Ouçam bem e responda ao final. Quem era o cara que era dono de tudo, tinha tudo, era rico de tudo, de todo poder, de toda glória, de toda honra, de tudo, de absolutamente tudo, se desfez de tudo, vendeu, entregou aos pobres, pegou uma cruz. Quem que é esse cara na Bíblia? Quem? Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro jovem rico. Ele era dono de tudo, tinha tudo, dono de toda a honra, de toda a glória. Ele se despiu da sua glória, vendeu tudo, abriu mão de tudo, desceu aqui e entregou para nós, para os pobres. E aí, ele morreu e ressuscitou. E ele está falando, segue-me. Jesus é o verdadeiro jovem rico, que abriu mão de tudo para entregar para nós que somos pobres. Quando a gente tem a revelação de quem é o jovem rico e de quem são os pobres, a nossa vida muda.